Muda de assunto para falar para você que pelo menos 9 em cada 10 pessoas que contraíram o coronavírus têm sintomas até 3 meses após a infecção. Essa é a conclusão de um estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Alexandre Naime, infectologista da Universidade Estadual de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigada por nos atender mais uma vez. Agora, quando a gente fala em sintomas que perduram, depois da infecção, a gente já sabe bem quais são os sintomas iniciais, mas desses sintomas, quais são os que têm mais chances, de continuarem, com os infectados? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sheila. Na verdade, esse trabalho feito pelo Center for Disease Control and Prevention de Atlanta foi publicado agora recentemente. E ele foi até um banco de dados que nós não tínhamos acesso. Nós costumamos, obviamente, avaliar os pacientes que ficaram internados, que tiveram Covid grave, que tiveram Covid crítica, e a gente percebe que a Covid, além de ser uma doença sistêmica, não é só uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, nos pacientes internados, os sintomas se prolongam mesmo, se prolongam por 2 meses, 3 meses, e às vezes nós já estamos discutindo a síndrome pós-Covid, que são as sequelas. Mas o que esse trabalho do CDC tem de novo, e que foi publicado agora, foi que ele entrevistou pacientes jovens que tiveram Covid leve. E como você mencionou, até 90% dos pacientes, por 3 meses, tiveram, por exemplo, cansaço crônico, tosse, dor de cabeça, dor pelo corpo, febre que durou até 30 dias, perda do apetite ou perda do olfato, que é uma coisa que a gente ouve também, costumeiramente os pacientes com Covid leve se queixarem, Diarreia, congestão nasal, dispneia. O que é o resumo disso? A Covid não é só uma doença aguda. O que é doença aguda? Aquela que dá de 7 a 10 dias, desaparece e você fica bem. A Covid cada vez mais, e a gente está conhecendo isso pelo avanço da ciência, das pesquisas como essa, ela está se mostrando uma doença subaguda e que em alguns casos mais graves pode até ter sequela para a vida toda. Doutor, era isso que eu queria ouvir do senhor, A diferença central entre sintomas que perduram, por mais tempo e sequelas de fato. Vamos diferenciar exatamente para quem nos acompanha o que é uma coisa da outra e também para entender nesse estudo já há uma informação a respeito de todas essas pessoas que têm esses sintomas que perduram por mais tempo, ou seja, elas estão em determinado grupo de pessoas, têm características comuns a essas pessoas, não? Esse é o ponto mais interessante do trabalho. Ele foi feito com pessoas com Covid leve. Não foi feito com aqueles pacientes hospitalizados. Foi um trabalho que o CDC fez com pessoas que tinham testes positivos para a Covid-19 pelo RT-PCR, o SWAB, o padrão ouro, e que o CDC ligou na casa dessas pessoas perguntando como elas estavam, e foram quase 300 indivíduos avaliados, pacientes jovens, geralmente com pouca comorbidade, fora então daquele perfil que a gente sabe que é de gravidade, e chamando bastante a atenção a manutenção do prolongamento dos sintomas por um tempo muito maior do que a gente conhece na medicina, do que a gente classifica na medicina como doença aguda. Então, em grande parte dos pacientes, a Covid-19 não é uma doença aguda, e sim subaguda. Qual que é a diferença? Doença aguda é aquela que se resolve até 7, 10, no máximo 14 dias e você fica completamente recuperado sem nenhum sintoma. Já esse estudo mostrando, então, a persistência dos sintomas por até 1 mês ou até 3 meses, e é óbvio que ele vai continuar no sentido de entender quanto tempo, por exemplo, a pessoa pode ficar com ausência do olfato. Tem muitas pessoas que já tiveram Covid há 3 meses e que não recuperaram o olfato completamente, talvez isso se torne uma sequela crônica, uma complicação do quadro da Covid. Nossa, assusta, uma sequela crônica como essa, Muito obrigada, doutor Alexandre Naime, infectologista da Unesp e da Sociedade Brasileira de Infectologia, por mais essa explicação conosco aqui no Manhã Band News. Obrigada, doutor. Foi um prazer participar, um abraço a todos aí da Band News. Obrigada, bom dia.